Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te invocamos nesta manhã, Senhor, porque precisamos muito de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, fala no nosso coração. Ó Senhor Jesus, deve estar vazio de nós mesmos, Senhor. Deve estar prontos para receber a Tua palavra. Prepara todo o nosso ser nesta manhã, Senhor. Queremos conhecer o Senhor mais hoje. Fala para nós, revela a Tua vontade para cada um de nós esta manhã. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de dar continuidade, no alimento diário da mensagem da semana. Enquanto o irmão Magno trouxe uma parte, e hoje eu queria ver se eu concluo, o restante da semana. Eu sei que são muitos pontos, muitos pontos importantes, mas o Senhor vai me dar graça de pelo menos passar alguns para os irmãos, Senhor Jesus. Irmãos, essa semana eu fiquei muito impressionado com essa palavra. Cada vez que o alimento diário vem, cada alimento diário novo que vem, parece que o Senhor vem falando mais profundo para nós, Na verdade, a palavra do Senhor, ela é nova todo dia, Ela se renova a cada manhã. Toda vez que eu me volto à palavra do Senhor, tem algo novo para mim. Então, às vezes o irmão pode pensar assim, mas eu desfrutei a semana inteira, você vai repetir de novo a palavra. Na verdade, a gente que o Senhor nos dá a graça de compartilhar a palavra, a gente fala aquilo que nós ganhamos. Nós vai diante do Senhor, pede revelação, pede aqui a vontade que está no coração dele, o que Ele quer que a gente fale para os irmãos, para a igreja, e aí a gente fala, na verdade não é repetir, é ruminar a palavra. Nós sabemos que toda vez que eu volto no versículo, rumino ele uma vez, duas, três, eu vou ganhando mais. Eu vejo a palavra do Senhor como se fosse você extrair uma pedra preciosa, Você tem que cavar. E a pedra preciosa, é muito difícil a pessoa encontrar uma pedra preciosa por cima da superfície da terra. Ela está sempre nas profundezas. Então é necessário cavar muito para chegar até ela. Assim, a mesma forma é a palavra do Senhor. Nós precisamos cavar, ruminar a palavra. Lê uma vez, lê duas, escreve, anota. Por isso que eu gosto do alimento diário. Eu gosto de ouvir a mensagem que os irmãos colocam nos grupos, mas eu gosto também de estar com o alimento diário na mão, para mim estar marcando, riscando. Isso ajuda a ficar na sua mente, Ajuda você a extrair vida da palavra. Então, é isso, a palavra do Senhor é como uma pedra preciosa. Se nós queremos extrair as riquezas que tem na palavra, é necessário cavar, gastar um tempo. Ora, invoca o nome do Senhor, pede Ele revelação, que Ele vai dando. Por isso que essa semana, essa palavra está maravilhosa. O Senhor, a mensagem, o tema, a caminho de Jerusalém, É o tema dessa semana, o tema central. Esse trajeto do Senhor até chegar em Jerusalém, irmãos, aconteceu muita coisa pela caminhada do Senhor Jesus ali. Ele até chegar em Jerusalém. Fez muitas curas, libertou muitas pessoas e pregando o evangelho do reino. Então, a gente vê que o Senhor, Ele não ficava parado, viu? O Senhor, Ele não parava no lugar. Ele estava sempre de cidade em cidade, levando o evangelho do reino. Curando aqueles que precisam ser curados, Libertando os que precisam ser libertados. E muita coisa aconteceu. Eu fico impressionado, quando eu desfruto desse livro, os evangelhos em geral, os evangelhos Mateus, Lucas, a gente fica impressionado como o Senhor Jesus, Ele não parava, Ele não descansava. Ele tinha um anelo com as coisas de Deus, do Pai. Ele veio nessa terra com a incumbência de edificar a igreja, Gerar a igreja e edificar a igreja.
Hoje Ele está edificando a igreja através de cada um de nós. Todo dia que eu peço ao Senhor para Ele trabalhar na minha alma e retirar as coisas que não agradam a Ele, assim vai edificando a igreja. Todo dia o Senhor edifica um pouquinho através de cada um de nós. Nós somos as pedrinhas, né? Onde Ele é a rocha, Ele é a pedra principal dessa edificação, mas todo dia Ele edifica um pouquinho. E essa semana o que me tocou muito foi quando falou ali das minas, né? A parábola das minas. Ali eu fiquei impressionado que o Senhor, Ele nos trouxe para o viver da igreja e não nos deixou de mão vazia, irmãos. Ele deu cada um de nós pelo menos uma mina ou um talento. Cada um de nós tem um talento na mão, 2 ou 3, mas temos. Ele não nos deixou de mão vazia. E muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente que nós não temos nada para dar para o Senhor. Você vem para a reunião, fala, poxa, eu não tenho nada para mim compartilhar, eu não tenho nada para dar para o Senhor. Irmãos, isso é mentira do inimigo. Você tem sim. O Senhor te deu um talento, Ele te deu uma mina. Ele te deu 2, te deu 3, eu não sei quantas Ele te deu, mas Ele te deu. Então, Ele quer que nós multiplicamos. Ele quer que nós pegamos esse talento, essa mina, que lá está Minas, né? Vou falar talento para ficar mais prático para os irmãos. Ele nos deu, esse talento que Ele me deu, eu tenho que multiplicar esse talento. E como eu multiplico esse talento, irmãos? Levando o evangelho do reino, pregando a palavra de Deus, salvando pessoas, porque a maior riqueza para Deus nessa terra são pessoas. E os irmãos saíram ontem, né? Pregando o evangelho. Isso aí os irmãos estão fazendo o quê? Estão desenvolvendo os talentos, estão movimentando com esse talento. E a gente vê que ali, aquele que ele deu 5 minas, se tornou 10, né? Se você for lá na parábola dos talentos, eu falo que imediatamente, aquele que recebeu 5, saiu imediatamente para multiplicar. E aí, por fim, o que ficou com medo, receoso, pegou a minas, por exemplo, enrolou no pano e escondeu. Quando o Senhor voltou, toma aqui a sua mina. O Senhor me entregou, fiquei com medo. O Senhor é aquele que vamos ler lá para a gente ficar mais claro? Vamos lá em Lucas, Senhor Jesus. Porque falando assim, às vezes pode ser que eu embanando aqui, não sai da forma que é falado na palavra, e a gente conferindo na palavra fica claro para nós, amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Lucas 19, a partir do 12, né? Senhor Jesus, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, é isso mesmo. Vamos ler alguns versículos aqui para a gente ficar inteirado. Ó Senhor Jesus, os irmãos encontrarei, amém? Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Vamos parar por aqui. Irmãos, isso aqui o Senhor estava falando dele mesmo. Ele falava por parábolas para ficar mais fácil para compreender, para entender o que ele estava falando. Mas ele estava falando dele mesmo, que estava aproximando já. Já estava aproximando ali de ele ser maltratado, né, pela todas aquelas autoridades, né, ser crucificado, morto e ressuscitar. E então veria o reino, né? Então estava bem próximo. Então ele falou assim, eu vou falar por parábolas para ficar fácil para entender. Mas ele estava falando dele mesmo. Esse certo homem nobre nobre é alguém que está acima da humanidade. É alguém que está acima da humanidade. Então, esse certo homem nobre, ele estava falando dele mesmo, que partiu para uma terra distante, ou seja, depois da morte dele, ele não ia estar mais com os discípulos. Ele não ia estar mais com eles. Então, ele ia partir.
Aí fala aqui, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas. Negociai até que eu volte. Ele quer que nós negociemos os talentos. Essa é a maior vontade do Senhor que Ele te deu. Ele quer que você multiplique. Né? Não guarda, não faz igual esse que fez aqui, pegou e enrolou no pano e guardou. O Senhor não quer que nós enterramos os nossos talentos. Ele quer que a gente multiplique esses talentos, né? Porque quando Ele voltar, quando esse Senhor, que é Ele próprio voltar, quando o Senhor voltar, Ele quer receber de nós, não foi o que Ele deu, Ele quer mais. Amém? Ele quer mais. Então, irmãos, vamos mudar a nossa visão da agora para frente. Eu estou na vida da igreja, eu não estou de mãos vazias. O Senhor me deu um talento. O Senhor me deu 2 minas. O Senhor me deu 3 minas, eu não sei quanto, né? O Senhor me deu 4 minas. Eu vou multiplicar essas minas. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos ter um coração, ter esse coração que o Senhor quer que nós tenhamos, né? Um coração que vai à frente, né? Não é ficar parado. Nós não podemos ficar parados, nós temos que avançar. Senhor Jesus. Aí vem que vê o 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Vem então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes, ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. Olha só, ó Senhor Jesus. Irmãos, muitas vezes nós saímos para pregar o evangelho, você não sabe orar, você talvez não tem nenhum versículo na mente para falar para a pessoa, não tem nada. O Senhor quer que você apenas saia. Vai. O que é isso aí? Eu saio com o irmão Cleomar. Talvez eu falo assim, eu não sei orar, né? Mas eu sei invocar o nome do Senhor. Eu vou invocando o nome do Senhor para o Senhor abrir portas para nós aqui. Ajuda a levar os livros. Estou ali com o irmão, quando o irmão está orando pela pessoa, eu estou no meu coração invocando o nome do Senhor, ali ajudando o irmão na oração. O que é isso? Você não sabe fazer, mas você, da mesma forma, você participou. Ou seja, esse aqui, ele não sabia negociar, ele não sabia negociar. Mas o que ele tinha que fazer? Colocar no banco. Então, nós temos que ter o coração de ir. Fala, Senhor, eu sei que o meu talento, eu não sei multiplicar ele, mas eu estou com os irmãos. Né? Eu estou na pregação do evangelho, que os irmãos me chamam, eu estou junto dos irmãos. Então, você vai, de qualquer forma, o Senhor vai te recompensar depois. Não, o que nós não podemos fazer é fazer isso aqui, pregar, embrulhar no lenço e guardar. Ou se for o talento, pegar e enterrar o talento. Então, que o Senhor nos dê graça de avançar. Né? Avançar para trazer o reino dele a essa terra. Essa é a maior vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, isso fica bem claro para nós, que nós precisamos ser aqueles que multiplicam os talentos. É porque nós não podemos falar que nós não temos, porque o Senhor deu, cada um de nós, Ele deu alguma coisa. Não estamos de mão vazia não, viu? Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos ser esses que multiplicam os talentos, né? Que realmente levam a palavra do Senhor, pregam o evangelho, isso é multiplicar os talentos, trazer pessoas para o Senhor. Amém? Outro ponto que me chamou muita atenção, que quando ele chegou ali em Jerusalém, ele foi examinado por várias vezes, por 4 vezes, né? 4 vezes ele foi examinado. Irmãos, porque ele não podia ter problema com ele, ele não podia ter defeito nenhum, não podia ter falhas. Se o Senhor Jesus tivesse alguma coisinha que não agradasse a Deus, todo aquele plano de Deus era jogado de água abaixo, era jogado por terra. Mas fala que aqueles sacerdotes, os fariseus, né, os herodianos, saduceus, todos, examinou ele e não achou nele nada. Senhor Jesus. Irmão, você sabe por que o Senhor Jesus foi tão puro até o final? Foi uma pessoa pura, porque ele estava em constante comunhão com o Pai. Ele estava nessa terra, mas ele não estava fazendo a sua vontade. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Se for ali no Getsêmani, naquela oração, que ele fala assim: se for possível, passa de mim esse cálice, mas se seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus, homem, ele não queria ir para Jerusalém. Ele não queria. Ele, homem. Mas ele sabia que ele estava ali não era para fazer a vontade dele, era para fazer a vontade de Deus. Ele tinha uma incumbência para cumprir. E ele foi, irmãos, tudo que foi para fazer, ele fez da forma certa, da forma adequada, para agradar a Deus. Da mesma forma nós, a vida da igreja, tudo que nós iremos fazer na vida da igreja tem que ser para agradar a Deus. Tem que ser debaixo da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Nada que seja feita na nossa vontade. E também não vai fluir. Se eu for fazer na minha vontade, nada vai fluir. Pode até começar bonito no início. Pode até começar bom. Mas o final é derrota. Então, ele fazia tudo em comunhão com o Pai. Por isso que ele foi vencedor, né? Por isso que ele venceu todas as barreiras. E da mesma forma, para nós vencer hoje, todas as barreiras que nós encontramos pela nossa vida, nós temos que estar em comunhão constante com o Senhor. Temos que estar conectados com Deus. Senão, irmãos, nós não vamos conseguir passar por nada. Vai vir a primeira barreira e você vai cair. Mas se eu estiver firmado no Senhor, né, colocando Ele como a primazia na minha vida, como Ele sendo o cabeça da minha casa, o cabeça do meu lar, o cabeça da minha vida, dos meus negócios, irmão, você vai vencer tudo. Porque o Senhor Jesus foi assim. Ele é o maior exemplo para nós. Nós temos que seguir os passos do Senhor, seguir o que Ele fez, nós temos que procurar fazer. Eu sei que não é fácil, mas nós invocamos o nome do Senhor e nós vamos conseguir fazer, amém? Ser um com Ele nessa terra, assim como Ele foi com o Pai, né? Ó Senhor Jesus. E todo esse processo que Ele passou, irmão, foi para gerar a igreja. Para gerar a igreja. Olha só que todo sofrimento, e muitas vezes nós não valorizamos a vida da igreja, o que o Senhor nos deu. O Senhor passou por tudo isso para gerar a igreja. E ela é a realidade do reino dos céus, né? Aqui na vida da igreja eu posso tocar um pouquinho do que é o reino dos céus. Amém? Mas eu tenho que estar na vida da igreja, conectado no Senhor, né? Tendo um viver que agrada a Ele, né? Negando a mim mesmo, tomando a cruz. Isso tudo, irmão, é para ver edificação, né? Para ver edificação nós temos que estar no Espírito. Fora do Espírito não há edificação, porque você vai estar edificando como palha, feno, essas coisas que quando o fogo vier vai levar tudo. Não, nós temos que estar firmado nessa rocha, né? Edificando
é no Senhor, no Espírito, amém? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ele precisava passar por todo esse processo, foi examinado, depois seria morto, e depois ressuscitaria, né, ao terceiro dia, para gerar a igreja. Olha que longo processo. Nós vimos que o Senhor revelou primeiro, ali quando Pedro fala que ele era o Cristo, ali foi revelado o mistério de Deus, que é Cristo. E depois, lá na frente que ele fala, e edificarei a minha igreja, já revela o mistério de Cristo, que é a igreja. Então, irmão, tudo que estava oculto, tudo que era mistério, já foi revelado para nós. No passado, muitos homens de Deus queriam isso, mas eles não tiveram. E nós hoje temos. O Senhor revelou para mim e para você a igreja, e revelou a Ele como Filho de Deus. Olha só que rico, que maravilha. Você saber que você está no lugar que é o mistério de Cristo, que é a igreja. Você saber que o cabeça da igreja é o Filho de Deus. É aquele do Filho do Todo-Poderoso, amém? Então nós temos que nos alegrar, irmãos. Agradecer ao Senhor pela vida da igreja. Agradecer a Ele por Ele ter nos separado e trazido para esse lugar. Né? Tem que estar com o coração muito alegre. Ó Senhor Jesus. Deixar a murmuração para o lado, deixar as coisas que não agradam ao Senhor e procurar ter um viver santo, um viver que agrada a Ele, amém? Eu sei que não é fácil, mas nós estamos invocando o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome dEle, Ele nos dá força e nos dá direção, amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E Ele não podia pular essas etapas. Eu acho que se pudesse, Ele tinha pulado. Aquela da cruz mesmo, acho que Ele tinha pulado ela, né? Na cruz foi doído, né? Mas não podia pular etapas. E quantas vezes nós procuramos pular etapa, né? O Senhor vem tratar conosco, a gente sai de lado, sai fora. A cruz vem, você desvia dela. Ó Senhor Jesus, eu não quero cruz, não. Mas, irmãos, não pode pular etapas. Se pular etapas, nós não iremos reinar com o Senhor. Vai ficar uma obra pela metade. Nós precisamos ser igual o Senhor Jesus foi. Ele não pulou as etapas. Ele encarou todas. Até o final. Irmãos, olha que amor para gerar igreja para nós. Tudo isso para gerar igreja. Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui passando por etapas, né? Para a igreja se tornar edificada. Então, essa palavra, essa semana, deixou claro para nós que nós não podemos nem retroceder e nem também sair fora, pular etapas. Tem coisas que você não pode pular etapas. Entrar no reino, não pode pular etapas. Se pular etapas, nós vamos pagando tribulação. Ó Senhor Jesus. E aí é ruim, hein? Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus foi exemplo para nós. Ainda, irmãos, que a tribulação está forte, mas invoca o nome do Senhor e com certeza Ele vai estar conosco. Ele vai estar, cantamos o hino, Emanuel, Deus conosco. Ele vai estar junto de nós. Ele não vai nos deixar passar por as tribulações sozinho. Ele vai estar do lado, vai estar junto, né? Carregando o fardo, ajudando a carregar o fardo. Sabe o que é? Ele quer ver cada um de nós vencedor. Ele não quer que ninguém se perda, mas que todos cheguem até o final, como vencedores, assim como ele foi. Então, essa palavra, essa semana tem muitos pontos importantes para nós, que nós precisamos ruminar essa palavra, amém? Rumine, leia de novo, volta ao alimento quando é o alimento diário, volta de novo, leia a semana de novo, para você ganhar mais do Senhor, do que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, para hoje eu e você ter a oportunidade de recomeçar tudo de novo, né? Começar uma nova vida no Senhor. Isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. E outro ponto interessante que eu achei interessante foi quando ele chegou, quando ele entra em Jerusalém.
Eu creio que o pessoal ali deve estar esperando que você ia apontar aquele rei montado no cavalão, coroa na cabeça, todo bem trajado. Oh, Senhor Jesus, mas não foi não. Irmãos, o Senhor é tudo o contrário do que o homem pensa e do que o homem acha. Os pensamentos de Deus é diferente do pensamento do homem. Por isso nós temos que conhecer a mente do Senhor, amém? Como que nós conhecemos a mente do Senhor aqui, ó? Através da palavra. Senhor Jesus. Eles esperavam que apontar aquele, como foi Salomão, né? Aqui citou dois, Mordecai e Salomão. Salomão montado, né, numa mula, o outro montado num cavalão, só coisa chique, né? Hoje mesmo meu colega lá do fora estava mostrando, ele estava trabalhando ontem lá no parque, ele estava tendo a exposição de negócio de cavalo, né? E ele gosta muito de animal, gosta muito de cavalo. Ele mostrando a foto dos cavalos, rapaz, cada cavalo lindo. Eu imaginava que o pessoal ia ver o Senhor montado num cavalo daquele. Cavalo de 70 mil, 150 mil. Ele pontou montado no jumento. Ó Senhor Jesus, animal de carga. Olha só como é que é totalmente diferente. Ele ponta ali montado naquele jumentinho humilde, né? Ali todo mundo esperando que vinha aquela... Mas mesmo assim, aqueles que conheciam o Senhor, conheceu Ele através da palavra que Ele pregava, através das curas, através dos milagres que Ele fez, mesmo assim exaltou Ele como rei, amém? Ele entrou em Jerusalém como rei, para aqueles que o conheciam. Então, irmãos, se eu não conheço o Senhor, para mim Ele não é um rei. Eu só vou conhecer o Senhor como rei se eu conhecer de verdade, através da palavra. E eles conheciam. Então eles fizeram, foi uma festa, foi uma alegria total o Senhor entrando em Jerusalém. Então, eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos ler lá, os irmãos ver a diferença como que foi, né? Ô Senhor Jesus. Senhor Jesus. Engraçado, esse acontecimento já tinha sido profetizado, né? Lá em Zacarias, vamos ler lá, Zacarias 9:9, isso já estava profetizado que ele iria entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Senhor, antes de Mateus aí um pouquinho. Ó Senhor Jesus. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Os irmãos se encontram aí, amém? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha só, essa foi uma profecia. E isso cumpriu, né? Ele entrou montado no jumento. Agora vamos lá ver como que eram os reis naquela época. Como que eles apresentavam para o povo, né? Vamos lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33. 1 Reis, capítulo 1, versículo 33. Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 1, versículo 33. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Disse-lhes o rei: tomai convosco o servo de vosso Senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Olha só como é que era, Senhor Jesus. E aqui, se for ler aqui, ele vai falando tudo, que a roupa que estava vestido, tudo. Então, olha a diferença. Essa mula aqui, irmão, não é essas mulas que tem aí caindo, não. É mula. É coisa de luxo, né? O irmão Cleomar também gosta muito desse de animal, né, irmão Cleomar?
É mula, a mula aqui é bichona autona, cada tudo essa porta aí. É coisa chique, é coisa bonita mesmo. E você imagina a riata de uma mula dessa. Eu imagino que aquelas fivelas era tudo de ouro, né? Nossa, tudo. E o Senhor veio montado no jumentinho, né? Creio que só com a mantinha jogada ali por cima e ele montado. Mas, igual eu falei, aqueles que conheciam o Senhor sabiam que ele era um rei, né? E nós também cremos que o Senhor é um rei, amém? Ele é o rei do reino dos céus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aqui, você vai ver também o outro rei, Mordecai. Senhor Jesus, está lá em Esther. Senhor Jesus. Esther. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, encontrar, pode ir lendo, viu, irmãos? Esther, capítulo, Esther 6, capítulo 6, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Pode ir lendo aí, irmãos. Amém. Amém. Tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Olha só como é que era bem montado, bem equipado aí. Então, naquela época os reis eram apresentados dessa forma, mas o Senhor veio totalmente diferente. Se você ver também a história de João Batista, né, no início lá, totalmente diferente. Ele não usava roupa sacerdotal. Era pele de camelo, era de carneiro, era tudo diferente, alimentação, tudo diferente. Porque as coisas do mundo não servem para Deus. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, tudo aquilo que é daqui da terra não serve para o Senhor. Começando pela nossa sabedoria. Se a nossa sabedoria for humana, ela não serve para Deus. A sabedoria que serve para Deus é a sabedoria que vem do próprio Deus, né? Senhor, já a gente fala, então eu não posso estudar. Não, você pode estudar, né? Você pode buscar conhecimento, mas esse conhecimento não vai nos salvar, não. O que vai nos salvar é conhecer a palavra de Deus e viver de acordo à vontade dele, né? Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor entra ali dessa forma, e as pessoas que conheciam ele, foi uma alegria tremenda. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E fala que o Senhor foi examinado durante 4 dias. Tem uma passagem lá em Êxodo 12, que fala que quando o Cordeiro Pascual também foi examinado da mesma forma, porque lá ele representava o Senhor Jesus. Os irmãos estão observando que tudo no Antigo Testamento se tornou realidade? Esse fato aqui se tornou realidade. Lá, aquele Cordeiro Pascual, que era imolado para tirar o pecado do povo ali, foi examinado também durante 4 dias. Tinha que ser sem defeito, macho, tinha todo um ritual. Ele não poderia ser de qualquer jeito. E a mesma coisa foi o Senhor Jesus. Irmãos, eu imagino como que Deus ficou maravilhado com o filho dele, né? Ele viveu na terra como homem, vivendo numa carne que poderia pecar, porque a carne nos leva a pecar, né? E ele foi até o final sem perder. Irmãos, é porque ele tinha uma forte comunhão com o Pai. Essa é a diferença.
Se nós não tivermos essa forte comunhão com Deus, com o Senhor, irmãos, a gente pega toda hora você erra. Mas o Senhor, ele era focado, né? Ele tinha uma missão e ele não poderia falhar. E a mesma coisa, nós hoje temos uma missão. O Senhor nos deu a incumbência de trazer o reino dele a essa terra. Isso tem que estar claro para nós. O Senhor também nos deu uma incumbência. Então nós também não podemos falhar. O inimigo vai fazer de tudo para que nós falhamos, né? Para que a gente falha. Mas nós temos que invocar o nome do Senhor, repreender ele e falar, fazer igual o Senhor, corra com ele com a palavra, né? O Senhor Jesus também foi tentado por ele, porque ele viu o Senhor em carne e falou, isso daí vai ser fácil para mim derrubar ele. Ele está na carne, né? Está em carne, mas ele não sabia que o Senhor tinha constante comunhão com o Pai. Então, se hoje nós queremos ser vencedores, né? Chegar até a reta final, cumprir a missão que o Senhor nos proporcionou para cada um de nós, que é trazer o reino dele a esta terra, nós temos que ser aqueles que têm comunhão com o Senhor constantemente. Ó Senhor Jesus. Senhor, vamos ler lá Êxodo, para nós só ter ideia como é que era. Senhor Jesus, como é que foi esse animal, como é que ele era e tudo. Êxodo 12. Ó Senhor Jesus. Rapaz, desceu chuva. Ó Senhor Jesus. Êxodo 12, de 1 a 6. Ó Senhor Jesus. Amém? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º, aí, 4 dias, está vendo? Aqui falou no mês 10, no dia 10 aqui é o 14º, então, ou seja, 4 dias, né? Ó Senhor Jesus, ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Isso aqui tinha que ser feito, né? Isso aqui esse cordeiro aqui representava o Senhor Jesus. Por isso que João fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Então, esse cordeiro, irmãos, se tornou real. É o próprio Senhor Jesus. Ele tem o poder. Ele é aquele, não é mais um cordeiro, um animal. É o próprio Senhor Jesus. Ele tem poder de nos livrar de todo o pecado, de tudo aquilo que impede de nós prosseguir a nossa caminhada. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Senhor foi, igual eu falei, foi examinado, né? Por fariseus, herodianos, saduceus, todo aquele povo chegava tentando achar alguma falha nele. Mas, irmãos, o Senhor tinha uma sabedoria tremenda. Mas porque isso vinha do próprio Deus para ele, né? Então, essa sabedoria que ele tinha vinha de Deus, né? Ele estava como homem. Ele podia falhar na resposta, né? Mas se você for observar, ele sempre dava uma paradinha, né, para responder. Eu gosto de ficar vendo aqueles filminhos que tem essas histórias. Eu fico observando. Não responde em cima da pinta, ele dá uma parada, dá uma pensada para depois responder. Isso é sabedoria.
A pessoa que é sábia, ele não responde em cima da pinta. Ele para, pensa um pouco, o que ele vai responder, o que ele vai... E dependendo da situação, demora até mais um tempo para responder. Mas para não responder errado, né? Esse era o Senhor Jesus. Ele tinha a resposta certa. Todos tentaram pegar ele de várias formas, mas ele passou por tudo isso e chegou até o final. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ele mostrou para nós também que a igreja ela também é comparada como hospedaria, né? Por quê? Porque quando nós íamos aí fora na rua, pregamos o evangelho, contatamos as pessoas, né? A gente é para trazer, tem que trazer para a hospedaria. Porque a hospedaria é o lugar que cuida dos ferimentos, das feridas que aquela pessoa tem. E nós somos esses para cuidar, né? Então, a igreja também ela é comparada com a hospedaria, né? Quando nós chegamos também, nós estávamos também dessa forma, machucados, feridos, né? Mas desfrutando da palavra, desfrutando da presença do Senhor, desfrutando da presença dos irmãos, porque os irmãos também edificam entre si, também curam entre si. Eu estou passando por uma situação, a irmã chega, ora por mim, eu sou renovado, então estou sendo curado. Então o Senhor usa os irmãos para curar essas pessoas que estão chegando feridas para essa estrebaria, né? Hospedaria, quer dizer. Então, a igreja ela é comparada também com essa hospedaria, né? O Senhor quer que nós contatamos as pessoas, mas trazemos cada uma delas para esse lugar, para ser curada, ser tratada, né? É a palavra do Senhor, ela tem poder de nos curar, amém? Na medida que essa pessoa vai ouvindo a palavra, vai desfrutando do Senhor, ele vai sendo curado. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, é isso aí. O Senhor, Ele tem nos dado talentos. Nós não estamos de mãos vazias. Nós estamos aqui na vida da igreja, mas nós temos, cada um de nós tem 2, ou tem 1, tem 3. Eu não sei, cada um o tanto que tem. Mas nós temos que multiplicar esse talento. Amém? E o outro ponto é não pular etapas. Eu estou relembrando os irmãos, não pula etapas. Não, quando a palavra vier cortando, você não tira a palavra de lado, não. Receba a palavra do Senhor. Né? Deixa ela entrar em nós, nos transformar, nos renovar, retirar as coisas que não agradam ao Senhor. Não podemos fugir da cruz, né? Vamos sempre tomar a cruz, invocar o nome do Senhor, negar nós mesmos. Ó Senhor, seguir Ele, né? Senhor Jesus. Então, são pontos que eu peguei, o Senhor me deu graça, né, de estar aqui compartilhando com os irmãos, e nós precisamos estar atentos a isso. E desfrute mais da palavra, volte na palavra da semana passada, semana 3, e dá uma ruminada, porque tem pontos demais, é muito rico essa palavra, nós precisamos estar ruminando. Os irmãos podem compartilhar em grupos, ou direto, né? Amém. Os irmãos podem compartilhar, viu? Fica à vontade para compartilhar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quem tiver o sentimento, irmão, já pode vir, ficar aqui na frente, ou do seu lugar mesmo, não tem problema não. Pode compartilhar também, amém? Como o irmão disse, são muitos pontos dessa semana, e ele tocou na questão das minas, né? O Senhor, aquele certo homem, antes de se ausentar do país, ele chamou os seus servos. Lucas 19:13, chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas. E disse-lhes:
negociai até que eu volte. Então, ou seja, ele chamou 10, ele chamou seus servos, 10 servos, e lhes confiou 10 minas. Então, sabemos muito bem que aqui a um ele deu 5, a outro ele deu 1, mas é interessante, irmãos, que quando ele voltou no versículo 15, aqui fala tomar posse de um reino. Esse reino é o reino desta terra, é o que foi usurpado por Satanás, é o que foi roubado pelo inimigo, né? Então, ou seja, a igreja hoje, ela tem trazido o reino para essa terra. O Senhor está tomando o reino desta terra novamente. Ele está tomando para si o que é dele e que Satanás usurpou. Então, quando tudo tiver concluído, ele volta. E é interessante, irmãos, que o versículo 15 fala: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, que a igreja vai entregar o reino ao Senhor, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então nós precisamos atentar que o acerto de contas será individual. É cada um. Embora você sirva com irmãos no serviço, por exemplo, no serviço de criança, você serve, as irmãs servem com outras irmãs. Isso é o serviço de crianças. Mas quando houver a prestação de contas, cada um prestará contas do seu serviço, e não de um todo. O Senhor não vai falar assim: olha, agora deixa eu reunir agora o serviço de crianças da igreja em Carlos Chagas, eu quero saber o que vocês fizeram. O que vocês negociaram, como que foi o serviço do serviço de criança. Não vai ser isso. Porque se fosse assim, seria fácil eu esconder atrás da irmã. Aquela irmã que labora, sabe? Aquela que labora, que batalha, que rumina, que lê Bíblia, lê versículo para ganhar luz para passar para a criança, essa faz um bom serviço. Mas quando eu vou servir, eu coloco as crianças sentadinhas ali, coloco um filminho para elas e tá bom demais, isso aí já é o suficiente. Mas, irmãos, o acerto de contas será individual. O acerto de contas será individual. Interessante que no versículo 16 fala: compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Rendeu, o Senhor quer que o negócio renda, né? Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. É interessante que o Senhor, ele fala tanto dos talentos como das minas, ele usa a palavra fostes fiel no pouco. Por que o Senhor fala isso? Irmãos, porque tudo que nós fizermos para o Senhor ainda será pouco. Ainda será pouco em vista do que Ele merece. Será pouco em vista do que Ele realmente merece receber. Então, ou seja, se eu acho que meu serviço, eu já estou fazendo um serviço de qualidade, em vista do que Ele é e do que Ele merece, ainda é pouco. E eu posso melhorar. Entendeu, irmãos? Eu posso melhorar. Mas o Senhor falou: olha, eu não quero, tá bom, você foi pouco, mas você foi fiel no pouco. E é isso que vai valer para o Senhor no dia do acerto de conta. Aí veio o segundo, dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5. E falou: olha, a este também disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então, veio, versículo 20, veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina. Pensando que somente eu guardar o que eu recebi já seria suficiente. Senhor, eis aqui a tua mina que eu guardei, embrulhada no lenço. Estava pesquisando esse versículo. Embrulhada no lenço, o significado desse lenço aqui é o objeto usado para
enxugar o suor do rosto, limpar o nariz. E esse lenço também tem o significado no grego de sudarion. Quem já ouviu falar do santo sudário? Este lenço era o lenço que era usado para enfaixar a cabeça do morto. Lembra que tem a tradição, né, do santo sudário, que tem a imagem, né, do rosto ali, supostamente, né, de Jesus quando foi enrolado. Então esse é o significado desse lenço. Mas não é a questão de ser lenço, de não ser, é que ele não pôs em prática, ele não negociou. Aí o Senhor falou: servo mau, pois tive medo, né? Sei que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, cefa o que não. Porque, irmãos, às vezes nós não fazemos porque nós temos medo, imaginando que o Senhor vai exigir de nós algo além da nossa capacidade. Aí eu tenho medo de servir porque não, Deus é um Deus rigoroso demais, o Senhor ele é muito rigoroso, então Ele vai exigir de mim além da minha capacidade. Então quer saber, eu nem vou fazer, eu vou guardar aqui o que eu recebi dele, e isso aqui eu vou deixar, quando Ele voltar eu entrego, eu devolvo. Aí o Senhor fala: eu queria que você fosse fiel num talento que eu te dei, numa mina que eu te confiei, fosse fiel nisso. Se você for fiel nisso, você receberá o seu galardão. Então, irmãos, naquele dia, não vai adiantar pedido de desculpas, não vai adiantar Senhor me perdoa, não vai adiantar choro, não vai adiantar clamor, não vai adiantar nada disso, não vai adiantar arrependimento, eu me arrependo, não vai adiantar. O dia é hoje. O dia de eu aperfeiçoar o meu serviço é hoje, o dia de eu fazer melhor para Deus é hoje, o dia de eu dar o meu melhor para Deus é hoje. Porque nós não podemos nos esquecer, irmãos, o acerto de contas é individual. É individual, não será coletivo, é individual. Assim como a salvação também é individual. Então o Senhor ele confia em mim e em você. É interessante que ele, no versículo 13, voltando ainda, ele usa a palavra confiou-lhes. Então, o Senhor confia em nós. Ele confia em nós. E isso é maravilhoso, saber que o Senhor confia em pessoas tão falhas como nós. Ninguém aqui é perfeito, irmãos. Todos nós temos as nossas dificuldades de servir no serviço de uma coisa ou outra. Isso aí ninguém é perfeito, não. Mas o Senhor quer um coração. Senhor, eu dou o meu coração. E o que eu faço com o coração, eu faço com amor, eu faço com empenho. Mas nós ainda assim devemos saber que tudo que você fizer, tudo que eu fizer, diante do que Ele é e do que Ele merece, será ainda muito pouco, irmãos. Mas se eu e você formos fiéis neste pouco, nós receberemos a nossa recompensa. Sabe, então é muito bom eu e você saber, Senhor, eu estou sendo perguntar, né? Senhor, eu estou sendo fiel naquilo que o Senhor me confiou? Eu estou sendo fiel no encargo que o Senhor me confiou, na responsabilidade que o Senhor me confiou? Então, que isso sirva para nós de alerta, porque Romanos 14:10, 1 Coríntios, fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e prestaremos contas por aquilo que estamos fazendo. Então, por favor, irmãos, reveja, né, como você tem feito, como você tem agido. Pode melhorar? Pode, sempre pode. Eu gosto de falar isso. Tá bom? Tá. Pode melhorar? Pode. Então vamos melhorar, porque o Senhor merece, irmãos. Isso aqui não é para nós, isso aqui não é para mim, não é para você, isso é para Ele. E Ele merece sim o melhor que nós temos, o melhor que nós podemos dar. Porque ele foi um Senhor muito um rei humilde, né? Tatá falou a respeito ali da entrada triunfal, Jesus chegando em Jerusalém montado em quê? Num jumentinho. Agora me fala, quem que é esse jumentinho? Somos eu e você. Jumentinho teimoso, né? Quem lembra lá de Gênesis 49, da época do irmão Dom, as mensagens da conferência,
o jumentinho amarrado à vide. Esse jumentinho somos nós. Estava lá amarrado, estava lá preso. O Senhor falou: olha, vai, que você vai achar um jumentinho amarrado. Desprenda-o e traga-o a mim. Oh, mas para que o Senhor vai querer um jumento? Eu preciso dele. O Senhor precisa desses jumentinhos, irmão. O Senhor não escolheu um cavalo, com respeito a um cavalo de raça. O Senhor não escolheu uma mula de raça para entrar, para receber a glória. O Senhor escolheu o jumentinho para trazê-lo novamente para o seu reino, para trazê-lo de volta. Então, quando o Senhor voltar, quem terá trazido o Senhor de volta? Aqueles cavalos de raça, aquelas mulas de raça? Não, terá trazido de volta o jumentinho. Mas esse jumentinho, ele precisa permitir que o Senhor o monte. O dome, né? O dome. Então, às vezes o jumentinho ainda não está domado. O Senhor precisa domar esse jumentinho aí. E o Senhor tem feito essa obra, né, de doma. O Senhor tem feito essa obra de doma em nós por meio do Espírito.